tarde, meus amores. Boa quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Isso mesmo. Hoje, quarta-feira, dia 22/7 de 2020. Vamos começar a nossa aula hoje com geografia, falando sobre vegetação. Então, peguem o livro de vocês de geografia, página 94 e o marcador de texto, tá ok? Porque vamos marcar o que é mais importante do nosso texto. Hoje vamos falar sobre vegetação. O que é vegetação? Existem vários tipos, ou existe um tipo, ou não existe nenhum tipo de vegetação no Brasil? Pelo contrário, no Brasil somos repletos e agraciados por ter vários tipos de vegetação. Então diz aqui, a vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. Então vegetação é o que compõe a paisagem, né? O verde. No Brasil há diversos tipos de vegetação, por causa da variedade de tipos de solo e de clima. Então nós somos abençoados por Deus, temos um bom clima e um solo próprio para o plantio, né? Para que essas plantas, esse tipo de vegetação, elas floresçam e elas cresçam. E o que é vegetação? Então vamos marcar o que é vegetação? Vegetação é o conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente numa região. Então, vegetação não é que eu vou plantar uma árvore, uma espécie de árvore, não. Elas nascem naturalmente, elas nascem e crescem naturalmente, sem ter a ajuda do homem. Ela nasce por si só, certo? E aqui no mapa do Brasil indica vários tipos de vegetação. Cada cor dessa no mapa ela indica um tipo de vegetação. Tá vendo? Cada corzinha dessa é uma vegetação. Então nós temos a vegetação, nossa formação florestais. Temos a floresta amazônica, temos a mata dos cocais, mata tropical, mata atlântica, mata dos pinhais ou da araucária, e as formações arbustivas e hectares. Somos de cerrado, caatinga, campo. E temos as formações complexas e litorânea, a vegetação do Pantanal e a vegetação litorânea. Então você vê por cada cor a nossa floresta amazônica, né? Ela é em grande quantidade. Mas recentemente, domingo, saiu no Fantástico que essa grande quantidade está sofrendo desmatamento desenfreado. O que é isso? Estão desmatando, estão queimando, estão destruindo a floresta amazônica. Também com isso estão destruindo o habitat natural dos animais e a sua moradia, a sua alimentação. Com o desmatamento, não é só a floresta amazônica que vai desaparecer, a espécie humana também vai desaparecer, os animais também irão desaparecer, né? Porque precisamos das plantas. A planta é um ser vivo e assim como nós precisamos dela, ela também precisa da gente ser cuidada, respeitada, né? A floresta amazônica ela não nasce no Brasil, ela não floresceu no Brasil, mas temos posse, né? Não somos donos. Mas a maior parte da floresta amazônica está no Brasil. Então devemos sim brigar, lutar para que ela permaneça viva, dando habitat natural, dando moradia, né, que é o habitat dos animais, dando alimentação para tanto ela como os animais que ali habitam não entrem em extinção. Então vamos para a página 95, que vamos conhecer um pouco das principais formações vegetais do Brasil, que são, marquem aí, Mata dos Pinhais, Mata Atlântica,
caatinga, cerrado, pantanal, floresta amazônica, campo, mangue e vegetação de praia. E vamos ver cada uma delas um pouquinho. Mata dos Pinhais ou mata de araucária é a mais explorada em madeira e encontrada ao sul do Brasil. Então, é a mais explorada em madeiras e encontrada ao sul do Brasil. O clima nessa região é subtropical e possui uma mata aberta onde se encontram os pinheiros do Paraná. Então, além disso, ela é uma madeira muito procurada. Então, ela é assim, ó. Tá vendo? É de plantas altas, as araucárias. E isso ela não nasce de um dia para o outro, ela leva anos para chegar a este tamanho. Mata Atlântica, né? Que aqui no nosso bairro, lá em Jardim Uchoa, temos ainda uma parte da floresta. Isso mesmo, se procurar, vocês vão lá olhar, vocês encontram, tá certo? E muito bonita ainda, por sinal. Mata Atlântica, também conhecida como Floresta Atlântica, é uma floresta tropical, formada principalmente por árvores que crescem próximas uma das outras. Estende-se por uma extensa e larga faixa da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, como também por vários trechos do interior do Brasil. Então, quer dizer, ela é uma mata mais fechada, ela tem muitas árvores. Já a Mata dos Pinhais, as árvores elas são distantes uma da outra. A Mata Atlântica, a Floresta Atlântica, ela é em maior quantidade, elas estão mais perto uma das outras, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Já na página 96, nós temos a caatinga. No sertão do Nordeste, marque aí. No sertão do Nordeste, região de clima tropical semiárido, um clima seco, quente. Encontramos a caatinga, formada por plantas de folhas grossas, espinhosas e outras rasteiras com galhos secos e poucas folhas. Então são os mandacarus, os cactos, né? As palmas. Então ela aguenta o sol quente. Interessante que dentro dela é encontrado água, ela retém a água do subsolo, ela puxa pelas suas raízes a água e ficam dentro dela. Então elas aguentam altas temperaturas, temperatura muito quente. E quando está em época de estiagem, quando não chove, é época muito seca, ela serve de alimentação para os animais. Cerrado, marquem aí. O cerrado possui uma vegetação que ocorre em áreas de clima tropical, quente e pouca umidade, quer dizer, chove pouco, principalmente nos planaltos do Brasil central. Ele é formado por árvores de porte pequeno ou médio, que cresce em troncos retorcidos e cascas grossas. Então, já uma planta menor que também aguenta quentura, né? Só que ela é menores e elas têm os seus troncos todos retorcidos, quer dizer, isso todo troncho. Pantanal, marquem aí. Pantanal é um território onde se encontra uma grande reserva nacional da flora e da fauna, de plantas e animais. Considerado um paraíso natural, olha que beleza! Localiza-se no Mato Grosso, na divisa com a Bolívia e o Paraguai. Existe uma preocupação das autoridades em fiscalizar e preservar várias espécies em extinção,
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Por quê? Ela é uma mata muito procurada, porque ela tem várias espécies de animais, várias espécies de plantas medicinais, que a gente tem plantas aí, árvores, que a gente nem conhece. Então, as pessoas vão lá para desmatar, por quê? Essas plantas elas servem para construção, elas servem para virar carvão. A maioria, vocês imaginam que eles desmatam para transformar essa madeira em carvão e outros imóveis, por quê? O IBAMA, ele libera uma porcentagem, ele libera uma parte dessa terra para ser extraída a madeira, mas tirou, plantou, né? É legalizado, mas tem muita gente que usa de forma ilegal, destrói por destruir, e muitas vezes quando há apreensão, quando há a busca, né? Quando a polícia vai, a Polícia Federal, a Florestal, vai lá investigar, eles fogem e deixam essas madeiras lá, jogadas, sem utilidade. E muitas dessas plantas, gente, elas são derrubadas porque elas estão perto daquelas que interessam. Então, eles não tiram só a que interessa, eles tiram também aquela que está do lado e descartam, que não vai servir mais para nada. Então, nós temos aqui Caatinga, Cerrado e o Pantanal, com sua diversidade de espécies de animais e de plantas. Outro tipo de floresta, a floresta amazônica, é uma floresta tropical que corre em áreas de clima equatorial, que rodeia o norte do Brasil. Ela tem matas densas e impenetráveis, pois suas árvores são tão grandes de porte e próximas uma das outras. Quer dizer, é difícil penetrar, é difícil entrar, porque elas são árvores muito grandes e muito juntas, que é difícil você passar entre elas. Mas mesmo assim, não impede que motosserras, caminhões, que tratores derrubem essas árvores. Campos são compostos por uma vegetação rasteira, ó. Não é de árvores grandes, é rasteirinha. E verdinha, grama ou capim, onde quase não existe árvores. Apresenta-se nos estados mais ao sul do Brasil. Então, aqui está a floresta amazônica e campos. Tá vendo como é a diferença da Amazônia, ela tem árvores muito altas e junto uma da outra. Já os campos, ela quase é inexistente a presença de árvores, e elas são bem verdinhas, capim. Temos o mangue, né, onde também tem muita vida animal, como caranguejo. Existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, toda a costa litorânea, de forma variada, uma vegetação litorânea. Os mangues que são encontrados próximo ao foz dos rios, onde se dá a mistura de água doce com a água salgada. As plantas dos mangues apresentam dois tipos de raiz: as que fixam nos solos pastosos, pantanosos, e as respiratórias, que ficam fora da água. Então tem aquela que lá embaixo gruda na água, e aquelas que ficam, as raízes ficam aparentes, ficam aparecendo. E a vegetação de praia é composta por plantas rasteiras, coqueiros também, encontradas nas areias da praia, em vários lugares do litoral brasileiro. É comum encontrarmos coqueiro e o clima é tropical. É um clima que nós temos. Então, olha a imagem do mangue. Tá vendo? Elas também não são de árvores tão altas e elas ficam na água, dentro da água. E aqui a praia que nós conhecemos muito bem. Estamos com saudade?
Mas ainda não é hora de voltar para a praia, viu? Deixa passar mais um tempinho para irmos para a praia. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar as imagens de acordo com o tipo de vegetação. A para Caatinga, B, Cerrado, C, Floresta Amazônica e D, Campos. Teve dúvida? Volta ao livro, lê novamente que você vai encontrar a resposta. Mas tá facinho essa aqui. Caatinga, presença de cactos. Cerrado, plantas baixas, retorcidas. Floresta Amazônica, muitas árvores altas perto uma da outra. E o campus, rasteirozinho como gramado, capim. Observe o mapa dos climas do Brasil. Depois escreva os tipos de vegetação correspondentes a cada um. Basta você voltar no livro, página 94, que você vai encontrar. Equatorial, já está aqui, ó. É a maior parte, floresta amazônica. Tropical, litorâneo, mata atlântica. O azul, semiárido, caatinga. O roxinho são os campos. Só basta vocês olharem no mapa da 94 que vocês vão conseguir responder. No terceiro, vocês vão colocar se a alternativa for verdadeira, V. Se for falsa, F. No Brasil, há vários tipos de vegetação? Sim ou não? O clima e o solo são fatores que não alteram a vegetação? Está verdadeira ou está falsa? Está falsa porque o clima e o solo são fatores que alteram a vegetação. Alteram. A vegetação é um conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente numa região? Sim, ela nasce e cresce independente da ação do homem. O mapa da vegetação mostra os locais onde existem os tipos de vegetação? Sim. Próxima. Escreva quem eu sou. Ocupo grande parte do Planalto Central. Sou o Sé. Localizo-me no Mato Grosso, na divisa com a Bolívia e Paraguai. Estou no litoral, próximo à Foz dos Rios, onde se dá a mistura de água doce e salgada. Exploram muito a minha madeira, ocupo parte da região sul. Ou eu tenho dois nomes, basta vocês voltarem nas páginas e ler novamente que vocês vão encontrar. E aqui, no último quesito, desenhe as características da vegetação da sua região. Bom, boa aula, boa tarefa, dúvidas, estou aqui para responder e ajudar vocês, tá bom? Ótimo nosso encontro, foi maravilhoso, bom reencontrar sempre vocês, tá? Beijos, amo vocês.